Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Tudo pela graça, tudo pela graça. Amém? Vamos orar pedindo força, pedindo graça, pedindo motivação, pedindo disposição para que possamos iniciar esta leitura 31 de 100, lendo a Bíblia em 100 dias. Propósito lindo. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré vertido, derramado na cruz do Calvário. Nos purifica de todo pecado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, nos dá força, nos dá graça a iniciar, a concluir esta leitura, meu Pai, 31 do 100, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Segundo livro de Samuel, 15 ao 22. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. E também Absalão se levantou pela manhã parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão, assim lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que visse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça? Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens. E aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei, deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que voltei ao Senhor, porque morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tomar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi e da sua cidade de Gilo, e estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e não alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis que os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, e deixou porém o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irás tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar.
Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. E respondeu, porém, Itai ao rei, e disse, vive o Senhor, e vive o rei. Meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida. Aí certamente será também o teu servidor. Então disse Davi a Itai, vem, pois, e passa adiante. E assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava a grande vozes, passando todo o povo também, o rei passou o ribeiro de Cédron. E passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto, de Deus, e puseram ali a arca de Deus a subir. E subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade, se achar eu graça aos olhos do Senhor. Ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. E disse mais o rei a Zadok, o sacerdote, não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se ajuntaram com Absalão. Pelo que disse Davi, o Senhor transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. E disse Davi, se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão, eu serei o rei teu servo, como fui dantes servos de teu pai. Assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdote? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar, pela mão deles. Aviso me mandareis de todas as coisas que ouvires. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Uzai, pois, amigo de Davi. Deus abençoe, graças a Deus. Minha digníssima esposa Alcione entrou na live, está conosco nesta live, lendo a Bíblia em 100 dias. Deus abençoe. Segundo livro de Samuel, capítulo 16. Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba, que pretendes com isso? E disse Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e os vinhos para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, porque disse, hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba, eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba,
eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó Rei, meu Senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi, a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o. Simei assim dizia: sai, homem de sangue e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim? Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para as minhas misérias, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com eles chegaram cansados e refrescaram-se ali. Os conselhos que Aitofel e o Uzai dão a Absalão. Quero abrir um parênteses aqui, precisamos tomar cuidado, com os conselhos. Aconselhos, amizades, A Bíblia vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Segundo livro de Samuel. Os conselhos de Aitofel e Uzai dão Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não, Senhor, daquele que ele... E disse Uzai a Absalão: não, senão daquele que eleger o Senhor, e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. E demais disso, a quem servirá eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Então Absalão pediu conselho para Aitofel. E disse Aitofel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com teu pai, e fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Glória a Deus. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado. E entrou, e Absalão e as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara, tal em todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. Segundo o livro de Samuel, capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos. E eu espantarei e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só.
e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. Essa palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, também o que ele dirá. Chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra, se não fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Me disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa do campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no princípio, alguns dentre eles, cada um que houver, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes, os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás a peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nem uma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor ordenava para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor o condenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdote: assim o conselho Aitofel e Absalão e os anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, envia apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite na campina do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam por Jonatas e Aimatás, junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi: por que não podiam ser vistos entrar na cidade? Mas viu-os, todavia, um moço e avisou Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali descerem. E tomou a mulher a tampa e as estendeu sobre a sua boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde está Aimaas e Jonatas? E a mulher lhe disse: já passaram o val das águas, e havendo-o buscado e não o achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel.
Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, pôs em ordem a sua casa e se enforcou, e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Nossa! Então Aitofel, olha só, pôs em ordem a sua casa e se enforcou. Aitofel se matou. Foi para sua casa, pôs em ordem a sua casa e se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Manaim e Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu Amassa em lugar de Joabe. E Absalão constituiu Amassa a lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amassa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. E Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. Vem comigo na palavra. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Subi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barziliai, o Gileadita, de Rogelim, e tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas também torradas, e mel, e manteiga, e ovelha, e queijos de vaca, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para cometerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, e cansado e sedento. Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zerua, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também juntamente serei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos. Ajuntará 10.000 melhores, será pois que da cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhe disse: o que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo brandamente a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim, e ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que o que a espada consumiu naquele dia. Absalão fica suspenso numa árvore, e Joabe mata-o. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante, o que vendo um homem o fez saber a Joabe, e disse: eis que Absalão pendurado num carvalho.
Absalão ficou preso no cabelo. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: por que o viste? Por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Absai e a Atai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem. Glória a Deus. E ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa... Dizendo, guardai-vos cada um de tocar no jovem, em Absalão, ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens, que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo a perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama Pilar de Absalão. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas. Deixa-me correr. Deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia a levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tem mensagem conveniente. Seja o que for, e disse Aimás: correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos e olhou. Eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro, disse: eis que lá vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é o homem de bem, e virá com boas novas.
Gritou, pois, Amás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Amás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te, põe-te aqui. E virou-se e parou. Eis que vinha o Cuxita. Eis que vinha o Cuxita e disse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cuxita: vai bem com o jovem Absalão? E disse o Cuxita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, todos que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morreria por ti. Absalão, meu filho. Então Davi se lamentando, pela morte de Absalão. 2 Samuel capítulo 19. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam? Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecerá aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu cada um para suas tendas, e todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou, altercando. Entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vós calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi enviou a Zadok e Abiatar, sacerdote, dizendo: falai aos anciões de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a massa direis: porventura não és tu, meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim.
para sempre em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram o rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, seus 20 servos, com ele prontamente passaram o Jordão diante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse o rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zerua, e disse: não morreria, pois, Simei, por isso havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém Davi disse: tenho eu convosco, filho de Zerua, para que hoje me sejais adversário. Morreria alguém hoje em Israel? Porque, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerá. E o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. Amém. Deus abençoe Mateus. Glória a Deus. Glória a Deus. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, meu senhor, meu servo, me enganou, porque o teu servo dizia: ao bar darei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: tu és Ziba, reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai, porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e porque me recompensara o rei com tal recompensa, deixa voltar o teu servo, e morreria na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, que passe com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei,
Quimã passará comigo, e lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. Eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vós irais por isso? Porventura comemos a custa do rei? Ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós, porque pois fizestes pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Então se achou ali, por acaso, um homem de Bilial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicra. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e a pôs numa casa em guarda, e as sustentava, porém não entrou a elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amassa: Convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu, então, apresenta-te aqui. E foi Amassa para convocar Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abissai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicra, do que Absalão, pelo que toma tu os seus servos de teu senhor, persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes, escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Esses saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando ele, pois, a pedra grande que está junto a Gibeão, Amassa veio perante eles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada em seus lombos, na sua bainha, e adiantando-se ele lhe caiu. Então, e disse Joabe a Amassa: Vai contigo bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou na barba de Amassa para o beijar. E Amassa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na 5ª costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicra. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que bem queira Joabe? E quem seja por Davi, siga Joabe. E Amassa estava envolto no seu sangue, no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou Amassa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apertado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe,
para perseguirem a Zeba, filho de Bique, e passou por todas as tribos de Israel, até Abel-Bet, Maca, e todos os beritas ajuntaram-se todos e também o seguiram, e vieram e o cercaram em Abel, Bet-Maca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia, olha só, a mulher sábia edifica a casa, né? Quero abrir um parênteses aqui, abre e fecha parênteses. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouve, ouve, peço-vos, digais a Joabe, chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela disse: ouve as palavras de tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela, dizendo: antigamente costumava-se falar, dizendo: certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procura matar uma cidade que é mãe em Israel? Por quê? Pois devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim, que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim, porém um só homem no monte de Efraim, cujo nome é Sebá, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançado a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bicra, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel. E Benaia, filho de Joída, sobre os quereteus, sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos de Josafá, filho de Ailude, era o chanceler. E Seva, o escrivão, e Zadok, o Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi, oficial mor. Fome em Israel e a sua causa. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram os filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça, e que satisfação vos darei, para que abençoareis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que és, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas. Filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Ai, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita,
e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros do princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filho de Ai, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou as águas sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu aproximassem deles, de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Ai, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul. Olha só. E foi dito a Davi o que fizeram. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes, Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sem, onde os filisteus o tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. E tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Davi se cansou, olha só. Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu os filisteus, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá convosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elana, filho Ejare Origem, o Belemita, e feriu Golias, o Geteu, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. E houve ainda também outra peleja, só peleja. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos. Olha só, um homem com 6 dedos, a Bíblia vai falar. Onde estava um homem de alta estatura, ele era gigante, ele era grande, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes, injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, o feriu. E estes 4 nasceram dos gigantes em Gade, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Um homem grande com, olha só, 6 dedos, 6 dedos em cada pé e 6 dedos em cada mão. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo. 6 dedos, Mateus. Está lá em segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículo 20, se quiser marcar aí. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 20. Segundo Samuel 21, 20, vou repetir, E era gigante, tipo, imagine assim, tipo Golias, mas com 6 dedos em cada mão, né? 6 dedos em cada pé, não é isso? E eu vou repetir, E houve também outra peleja em Gate, onde estava um homem,
de alta estatura, ele era grande, gigante, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. Então era um gigante que tinha ao todo 24 dedos. 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Amém? E disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo. 2 Samuel capítulo 20. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador, de violência me salvaste. O Senhor digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torres de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram. Então Davi está agradecendo a Deus pelos livramentos, olha que interessante. Vamos dizer assim, um culto de ação de graça, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte, estando eu em angústia, invoquei ao Senhor. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor, e chegou aos seus ouvidos. Então se abalou, e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram, e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incendiaram dele, e baixou os céus, e desceu a uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens do céu, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam, trovejou desde os céus o Senhor. E o Altíssimo fez soar a sua voz, disparou flechas e dissipou raios e o perturbou. E apareceram as profundezas do mar, o fundamento do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou-me, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo, e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero, Davi está falando, Deus me livrou, Deus me deu vitória, Deus me livrou do meu inimigo forte. Por quê? Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha pureza, diante dos seus olhos. Olha só que lindo esse aqui, com o benigno te mostra benigno, e com o varão sincero te mostra sincero. Forte, né? Meu Deus, Olha o que Davi está falando. Com o benigno te mostra benigno, com o varão sincero te mostra sincero, com o puro te mostra puro, mas com o perverso te mostra avesso. Avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, contra os soberbos. E tu os abaterás, porque tu, Senhor, é a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. O Senhor clareia as minhas trevas, Davi está falando. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão,
E pelo meu Deus salto um muro. Olha só, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é refinada. Ela é o escudo de todos que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim. Não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. Eu os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés, porque me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos. Daqueles que me tinham ódio, eu os destruí. Olharam, porém, não houve libertador, sim para o Senhor, porém não lhe respondeu. Então os moí como pó da terra, como a lama das ruas o trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram, e cingindo-se, saíram dos meus encerramentos. Vive o Senhor! E bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e os que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei. Entre as nações entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Graças a Deus, nós concluímos essa primeira parte. Aí depois a gente conclui a segunda parte. Só falta mais 2 capítulos. Mas olha que lindo esse capítulo 24. Né? Então nós estamos concluindo a leitura Bíblia em 100 dias. Não está sendo fácil, mas Deus está dando graça, Deus está dando força. Amém? Olha só, o cântico de Davi. Então Davi, ele faz um culto de ação de graça, ele louva ao Senhor, ele agradece a Deus pelos livramentos, porque Deus livra ele do inimigo, porque Deus te livrou do homem sanguinário. E é interessante em 2 Samuel capítulo 22, olha que lindo esse versículo, me chamou a atenção, quero tratar desse ponto um pouco. Com benigno te mostra benigno, com varão sincero te mostra sincero. Então não adianta a gente querer enganar Deus, não é verdade? Olha aqui, Davi está falando, com puro te mostra puro, mas com perverso te mostra avesso. E olha que lindo. Então Davi está agradecendo a Deus. Olha só, aqui que ele fala, esse aqui é lindo, por isso, ó Senhor, eu te louvarei. Olha que Davi fala, por isso te louvarei. Então Davi fala assim, por esses motivos eu vou louvar o Senhor. Por esses motivos eu vou adorar o Senhor. Porque Ele me livrou, porque Ele me guardou do inimigo, que era mais forte do que eu. Então eu vou louvar ao Senhor. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. E entoarei louvores ao teu nome. Forte, né? Por isso que, olha só, porque o caminho de Deus é perfeito. Então nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor, pelos livramentos. Olha só, porque o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, Ele é o escudo de todos que nele confiam. Então, Deus é o meu rochedo. Olha o que ele fala aqui.
Ó, no versículo, ó, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, e pelo meu Deus salto um muro. Glória a Deus. Então Davi está louvando ao Senhor pelos livramentos. Olha o que ele fala aqui, ó. 2 Samuel 22. O Senhor digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre. Davi está falando. O Senhor me deu vitória, o Senhor me livrou, o Senhor me guardou. Ó, por isso eu vou te louvar entre as nações. Por isso, Senhor, te louvarei. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Esse capítulo é muito forte, do segundo livro de Samuel, capítulo 22. Capítulo 22. E olha só. Glória a Deus. Até fala assim, o cântico de Davi em ações de graça. Então Davi está agradecendo a Deus, está louvando a Deus. E olha que lindo aqui. Ele fala, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte. Ele fala, o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é meu rochedo, nele confiarei. Então nós temos que confiar. Então Davi confiava em Deus, amado. E Deus guardava Davi, e Deus livrava Davi, e Deus endireitava o caminho de Davi, porque o caminho de Deus é perfeito. Ó, nele confiarei. Olha só, ele estava na prova, estava na luta, estava sendo perseguido, mas Davi confiava em Deus, e Deus guardava, Deus livrava, e Deus dava vitória. O segredo é confiar em Deus. Olha, Deus é meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação. Olha só, o meu Salvador, de violência me salvaste. Saul perseguiu Davi durante anos e anos, mas Deus não permitiu, amado, Saul matar Davi. Não, Deus não permitiu, pelo contrário, Deus livrou Davi da mão do rei Saul. Aí ele fala, o Senhor, digno de louvor, porque me cercaram a ondas de morte. Então Davi passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus guardou. Entendeu? Davi passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus guardou. Davi passou pelo vale, mas Deus guardou. Olha só, o inimigo perseguiu Davi, mas Deus guardou Davi com vida, amado. Deus guardou Davi com vida. Deus nos guarda, Deus nos livra. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso rochedo. Ó. Deus é o meu rochedo, Davi ele fala. Glória a Deus. E olha só. E ele fala, ó, cordas do inferno me cingiram. Olha como que estava Davi, amado. Com medo. Cordas do inferno me cingiram. E encontraram-me laços de morte. Então Davi estava muito angustiado. O que Davi foi fazer? Ó, estando eu em angústia. E o próprio Senhor Jesus Cristo fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E Davi ele fala, estando eu em angústia. Olha só. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Estando eu em angústia, invoquei ao Senhor. Eu estava angustiado, mas eu fui buscar o Senhor. E não é assim, amado. Muitas vezes nós estamos angustiados, nós estamos tristes, nós dobramos nossos joelhos, nós vamos no culto, não é verdade? Nós somos revigorados, nós somos restaurados, nós somos avivados. Olha, estando eu em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo, ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Olha só, olha que lindo, o meu clamor clama a mim, aleluia, clama a mim, não é assim que a Bíblia fala? Está escrito, clama a mim e responder-te-ei, clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim, aleluia, rabassou, decanta rabassu. Olha que Davi fala, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Glória a Deus.
E ele vai falar, Davi, ele vai falar assim, para concluir, ele fala assim, e Deus me livrou do inimigo, que era mais forte do que eu. Sabe por quê? Porque o homem não prevalece pela tua força. Não, eu vou repetir. Pega essa daí. O homem não prevalece pela sua força, pela força do braço. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Que lindo isso. Ó, então, olha quantos livramentos Davi teve. Ó. Ele fala, livrou-me do meu possante inimigo. Aqui, ó, achei o versículo. Ó, livrou-me do meu possante inimigo, daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Deus me livrou, Deus me guardou. Olha só, encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Então Davi estava num momento difícil aqui, ó, momento de calamidade, momento de crise. Mas Deus guardou, mas Deus cuidou e Deus livrou. Deus guardou, Deus cuidou e Deus livrou. Olha só, porque Davi buscou Davi, porque Davi clamou ao Senhor. E o seu clamor, a Bíblia está escrito, que chegou aos ouvidos de Deus. Olha só, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Que nem Davi ele fala aqui, né? Está escrito, por isso, ó Senhor, te louvarei. Ó, por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Eu te agradeço, nós te louvamos, meu Pai. Por isso ao Senhor te louvarei. Por isso ao Senhor nós te agradecemos. Por isso ao Senhor nós te adoramos. Por isso ao Senhor nós estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado. Porque o Senhor é o nosso rochedo, meu Pai. Eu te agradeço por finalizar esta leitura, meu Pai. 31 de 100, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, e logo, meu Pai, na sequência, meu Pai, nós vamos estar dando continuidade nessa segunda parte, meu Pai, pela graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, fica aí. Olha que lindo. Livrou-me do meu possante inimigo, daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Por isso, ó Senhor, te louvarei.